Quem já viu aquelas lavanderias de autoatendimento, que tem um containerzinho, já vi em posto de gasolina também, que você entra, coloca tuas roupas na máquina, lava, paga e não tem ninguém para te atender. Quanto será que custa para abrir e quanto gera de lucro? Estamos aqui no canal da Normanda Reis. Quanto gastei para abrir meu negócio, /empreendimento, lavanderia autoatendimento e depois veremos o vídeo de quanto que dá de lucro. Exatamente, vamos até mandar para um amigo nosso que estava querendo abrir uma lavanderia de autoatendimento. Tava querendo, como é que é? Abrir pra botar pra namorada tocar, não era? Era alguma coisa assim. Então aí ó, já podemos até mandar o corte pra ele que estava interessado pra ver se tá bacana ou não, se é uma boa rentabilidade. E a moça aí, Normanda, que parece até Itonildo, eu achei, né? É. Parece um pouco, lembra um pouco Itonildo aí dos investimentos. Acho que não parece, não é? Já que foi a sua percepção, vai tá aí também, né? Cada um aí se parece ou não, se você conhece a Itonilda. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta para falar para vocês quanto eu gastei para abrir o meu negócio. Recebi muitas perguntas nos últimos vídeos, né, falando para eu explicar um pouco mais sobre como eu abri, quanto eu gastei. E nesse vídeo eu vou estar explicando isso aí. A minha dúvida é a seguinte, que ela tá gravando na lavanderia, será que a lavanderia tá aberta, pode passar alguém a qualquer momento ou não? Tá fechada? Aí não sei, né? Vamos ver. Porque agora, ó, dá pra ver que tá tudo aberto as máquinas de lavar, então nenhuma tá sendo utilizada, nem secadora. Like, se você não curtiu o vídeo, não gostar do conteúdo, no final do vídeo você retira o seu like. Mas já deixa aí para você não deixar então de me ajudar com a divulgação. Deixa o like primeiro então. Pessoal, primeiro de tudo, uma coisa que eu fiz foi o seguinte: eu tinha um X de dinheiro, mas eu não gastei X de dinheiro à vista para abrir o negócio, tá? Eu não abri o meu negócio à vista. Por quê? Porque eu pensei, cara, se eu abrir meu negócio à vista, eu vou ficar sem dinheiro nenhum na reserva pra Tá certo, tem que ter uma reservinha. Pagar eventuais despesas. Vai que acontece um imprevisto, eu tenho um imprevisto disso, um imprevisto daquilo, e realmente aconteceram imprevistos. Eu tive muitos imprevistos aqui quanto à energia, e aí, graças a Deus, eu tinha o dinheiro lá guardado para pagar esses imprevistos. Mas ela fez dívida, então? Ela se alavancou? Vamos entender, às vezes vai pagando parceladinho, né? Ou será que dá pra pagar pra franqueadora, né? Parceladinho. Imaginei que isso poderia acontecer. Então, eu tinha o dinheiro guardado, eu não abri tudo à vista. Então, isso aí já é um passo muito importante. Você entender que se você tem 50 mil reais, você não vai pagar 50 mil reais à vista para abrir um negócio. O ideal é que você calcule mais ou menos aí o quanto dá para você parcelar, tá? E deixa um dinheiro guardado ali para o seu fluxo de caixa. Com esse dinheiro guardado no fluxo de caixa, você consegue tanto pagar as suas contas das parcelas quanto as despesas fixas, né? Até porque nos primeiros meses do negócio você não sabe exatamente se ele vai te dar lucro líquido. Por exemplo, a minha lavanderia, quando eu abri ela com apenas 2 máquinas, tá, gente? Eu não abri ela. Vocês veem agora. Só que agora tem 1, 2, 3, 4, tem bastante, né? 4 máquinas. Não abri com 4 máquinas, abri com 2. Por quê? Porque eu tava com medo. Mas será que compensa? Calma lá. Abrir com 2 máquinas somente, tem um espaço grande, que você faz a reforma no container, no local, tudo isso, pra colocar 2 máquinas e 2 secadoras? Vamos ver, né? Esse negócio, beleza. Mas e aí? Se eu compro 4 máquinas dessa, cada jogo de máquina custa 40 mil reais. Se eu comprar louca, 40 mil aqui deve ser a profissional, né? Com certeza, né? Me surpreende essa aqui. 40 mil o jogo de... Mas é o jogo de uma máquina e uma lavadora? Não é possível isso. Lembrando que, beleza, para ter, obviamente, que uma lavanderia aqui de autoatendimento tem que ter um investimento inicial muito grande, porém, para você criar conteúdo pra internet, o investimento inicial é 0, tanto que nós começamos fazendo isso sem nenhum real no bolso, e estão abertas as vagas da Black Friday Vitalícia Milionários Eternos, onde você tem acesso a todos os nossos cursos, tanto para criar conteúdo pra internet, quanto também para investir esse dinheiro. Então o link tá na descrição, de forma vitalícia pra sempre você vai ter acesso, inclusive as atualizações. Exatamente, então, link da descrição, Black Friday Vitalícia está aberta com tudo de forma vitalícia. Não tem como, é a melhor oferta da nossa história que você não pode perder. Barreira de entrada 0, você tá vendo, a moça? Não tô falando que é um mau negócio, mas você tem que ter um investimento inicial altíssimo pra ter uma lavanderia de autoatendimento. E vamos ver quanto é que vai lucrar. 4 máquinas e dá errado. Olha a dívida que eu vou ficar. 40, 80 mil, 160 mil reais de equipamento, fora os outros custos. Então, assim, comecei com 2 máquinas, daí eu gastei 80 mil reais com os equipamentos, mais uns 40 mil reais aí com instalação, com mobília,
totalizando 120 mil reais Ô, louco. para abrir Pra 2 jogos? a Jogos de lavanderia máquina? com 2 jogos de máquinas, tá? Então, a primeira dica é essa: não use todo o dinheiro que você tem para abrir o negócio. Você precisa usar uma parte e deixar a outra ali guardadinha para caso você precise, né, cobrir eventuais despesas, eventuais imprevistos que não estavam nos seus cálculos. Então, eu abri a lavanderia com 2 jogos de máquinas, tá? Como eu falei inicialmente, eu abri em maio do ano passado, eu gastei 120 mil reais. E até outubro do ano passado, então eu fiquei maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Fiquei 6 meses com 2 jogos apenas. Gente, nos primeiros 2 meses não deu lucro de nada, tá? Não deu Caramba. lucro, pelo contrário, deu despesa. Ainda bem que eu tinha um fluxo de caixa para eu cobrir essas despesas. Não deu lucro e depois foi dando um lucro muito baixinho, perto do que eu esperava e perto do valor investido, né? Tava dando R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 de lucro. Imagina o líquido, né? desespero da moça, né? Que foi lá de cara, cada jogo de máquina. 120 mil ela gastou, ela falou. 120 mil no total pra ter 2 mil, né? Né? Imagina o desespero da moça. Vamos ver se isso melhorou ao longo do tempo. Todas as despesas. E aí aquilo tava me deixando bem triste. Daí eu fui trabalhando bastante, né? Juntando mais um pouco de dinheiro. E aí em outubro do ano passado eu comprei mais 2 máquinas. Depois que eu comprei mais 2 máquinas, o faturamento melhorou muito, tá? Porque só 2 jogos de máquinas estava pagando só as despesas. Com 4 jogos já estava pagando as despesas e me dando um lucro líquido. Então já estava entrando dinheiro bom no meu bolso, tá? Então, assim, atualmente, para montar uma lavanderia mais ou menos aqui no meu padrão, com 4 jogos, né? Tenho 4 lavadoras e 4 secadoras. Atualmente você vai precisar gastar aproximadamente, aí pelos meus cálculos, uns 210 mil. Isso depende muito Eu, sinceramente, achava que ia ser muito mais barato fazer uma lavanderia de autoatendimento. Mas 210 mil reais, pra quem é mais entendedor das franquias, será que não tem coisa melhor com 210? Será? Porque a gente não sabe ainda qual que é o lucro, né? Ainda. Exato. Não Mas falou uma a coisa moça. que eu vejo é que hoje em dia tá tudo caro. Que eu fui ver franquia de hamburgueria 1 milhão pra cima. Outras franquias aí educacionais, 700, 800 mil. Então é uma franquia mais low cost, então, essa daí. Depende muito aí da cidade onde você mora, do quanto você paga de mão de obra por eletricista, porque isso é outro assunto que eu vou entrar também em relação às despesas, né? Quais são as despesas maiores para você abrir uma lavanderia? As minhas despesas maiores foram, eu tive muita despesa aqui, principalmente com os equipamentos, né? Que foram os mais caros. Em segundo lugar, com a mão de obra do eletricista. Terceiro lugar, mão de obra de quem ia fazer a hidráulica do lugar. Por quê? Pra vocês verem, a mão de obra aqui no Brasil tá caro. Tá cara, eletricista sendo o segundo maior gasto depois de equipamento, depois é a hidráulica, a mão de obra. Sendo que tem o custo da reforma também, né? Exatamente. Fazer, e tá acima, pelo visto. Porque aqui as máquinas elas precisam principalmente de energia e de água, né? Sem um desses dois elas não funcionam. Realmente, né? E aí eu paguei uma grana e tanto pro eletricista fazer todo o sistema, né, elétrico. Precisa ser trifásico, precisa ter aterramento, entre outras coisas. E também gastei para questão hidráulica, né? Eu quis que minha água fosse de poço, não quis depender do sistema de água aqui da cidade, porque falta muita água. Daí eu fiz toda a encanação, paguei, né? Para fazerem toda a encanação, fazer direitinho para entrar água, coloquei filtro lá para a água vir limpa, então tem todo esse gasto. E por incrível que pareça, o que mais barato vai ser a mobília daqui, né? A mobília da sua lavanderia, no caso, se você for abrir a lavanderia. E tem que ter o que a de mobília é o mais barato porque, enfim, em vista de tudo que eu gastei acho que uns 8 mil para mobiliar tudo aqui, né? Mais a central de ar, uns 11 mil reais. Me digam aí o que mais vocês querem saber que eu Calma lá, que nesse vídeo ela fala quais foram os custos, nesse outro aqui ela fala qual que é o lucro. A parte boa, né? Agora a parte boa. Falar sobre lucro é uma coisa muito delicada, porque tem muitas variáveis e eu vou falar sobre elas aqui também. Lembrando que a minha empresa ela não é uma franquia. Aí, ó, não é franquia, ó. Ah, não é franquia, é próprio, então. Muitos comentários perguntando se é franquia. E não, a minha lavanderia ela é minha marca própria, então eu não pago royalties para nenhuma outra empresa. É que é aquele trade-off, né?
você vai ter uma franquia, eles vão te dar o caminho das pedras aí do modelo de negócio, você consegue pegar até equipamento mais barato, porém em cima do faturamento tem que pagar lá seus 8%, alguns é 8% de taxa de royalties, mais 2% de taxa de propaganda é 10% e é direto da fonte, né? É, exato. Não é em cima do lucro líquido, é em cima do faturamento. E aí você pega em cima do lucro líquido, acaba sendo muito mais do que parece. Então você vê, 8% tá tranquilo. Mas se o seu lucro líquido já é, por exemplo, 50%, aí você vai pegar e já dobra, né? Calma, o que você falando pra entender. Vamos supor, tem uma margem de lucro líquido de 20%. Você paga 8% de royalty, você tá dividindo metade do lucro é teu, metade da franqueadora. Exatamente. Começar falando aqui sobre os custos fixos. O que eles são? Custo fixo, para mim, Normanda, são aqueles custos que eu tenho todo mês, independente do que aconteça. No caso, o aluguel é um custo fixo. A energia, apesar dela vir em valores diferentes, ela é um custo fixo, pelo menos eu enxergo como sim, sendo um custo fixo. A água... que uma parte é fixa, outra parte, quanto mais usar as máquinas, mais vai trazer de luz, né? Mas um piso vai ter de luz. Ela também é um custo fixo. Os insumos são custos fixos, porque eu sempre estou comprando sabão e amaciante, apesar de ser em quantidades diferentes. Também considero como custo fixo. E considero também o sistema de pagamento da maquininha de cartão como custo fixo. Não, mas calma lá, tá considerando que tudo é fixo? Que aí beleza, não sei se tem mensalidade pra maquininha que ela usa, acredito que não. Porém, a taxa é em cima do que você vende. Aí não é um custo fixo. Também considero a taxa que eu pago da maquininha de cartão. Tem mensalidade, então. Não, aí a mensalidade sim, mas agora pagar a taxa. A porcentagem não, né? Porque ela sempre vai ser cobrado. E também considero os impostos como custo fixo. Não, mas calma lá, e aí o imposto, se não faturar, não tem imposto também, se não emitir nota. Não se não emite nota, né? Não é só negação. Se não vender, você não emite nota. Se você não vendeu e não emitiu nota, você não paga imposto. Ela tá querendo dizer que tudo ela deduz pra ter a margem, né? Mas no final das contas não é bem um custo fixo, né? O que pode ser o custo fixo ou o contador. Sim. Aí vendeu, não vendeu, tem que pagar o contador. Sempre vou pagar imposto, todo mês. Aí então, você já tem uma ideia de que os custos fixos, para mim, eles são aqueles que eu tenho que pagar todo mês, independente da minha produção. E aí já vai o primeiro detalhe. O seu lucro líquido, ele vai depender muito da sua produção versus o seu custo fixo. Então, se você tem... Quanto mais você produz, alguns custos eles vão acabar aumentando mais, como, por exemplo, a energia e também o consumo de sabão e amaciante. Além dos custos fixos, também, vez por outra, tem os custos variáveis. Vez por outra não, gente. Praticamente todo mês tem alguma coisa que não está na planilha que eu tenho que fazer. Calma, eu sei que vocês estão querendo saber de valores. Eu já vou começar a soltar alguns valores para vocês. Mas continua na linha de raciocínio comigo. Agora a gente vai partir para o lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é o que a lavanderia produz. Então, por exemplo, o meu ciclo ele é R$17,99. Tanto quanto para uma lavagem quanto para uma secagem. Comenta aí, tá barato ou tá caro? Que eu não faço a menor ideia se R$17,99 tá barato ou caro. Também não faço ideia. Por ciclo. Então, se a minha lavanderia, por exemplo, faz 1.000 ciclos no mês, ela faz R$18.000 no mês. E quanto tempo demora pra concretizar? 1h30? Entre lavagem e secagem, 1h30, cerca de 1h30. E ela tem 4 máquinas? Que tem uma hora que as 4 estão lotadas ali, não dá pra entrar o próximo, né? Exato, R$18.000 de lucro bruto. Daí esse lucro... calma lá. Mas aí é de faturamento, né? Faturamento, Bruto é quando eu começo a bater os custos fixos e os custos variáveis também. Daí eu devo tirar daí o valor do aluguel, o valor da energia, da água, do sabão, do amaciante, os impostos. E aí depois de eu tirar tudo isso, eu vou ter o meu tão sonhado e tão esperado lucro líquido. Beleza, mas qual é o meu lucro líquido? Tararam! Galera, por questões de privacidade e segurança, eu não quero revelar aqui pra vocês qual é o meu lucro líquido. Ué, produção, aí você separa esse vídeo aqui, não botou, e a moça aqui também, qual que é o lucro, ela não fala. Vamos ver o que ela fala, que ainda tem mais 6 minutos de vídeo. Não, acho que alguma coisa ela vai ter que dizer, até porque por questão de segurança. Vamos ser sinceros, que ela já falou que teve um investimento de R$210.000 pra abrir a própria lavanderia. Já tá falando algo de acordo com o patamar de vida que ela tem. Eu não vou deixar vocês... terem assistido o vídeo aqui sem terem pelo menos uma noção de quanto você pode lucrar. Vamos lá. Eu dei a ideia aqui de fazer 1.000 ciclos por mês com 4 máquinas. Acontece que
Eu já tive a experiência de 2 máquinas, e quando eu tinha 2 máquinas, eu fazia em média aí de 400 a 600 ciclos por Aí, ó, 2 máquinas de 400 a 600. Vai anotando aí, que a gente vai deduzir aqui. Então vamos lá, calma lá. mês com 2 máquinas. Tá, mas e aí? Quer dizer que se você abrir uma lavanderia, você vai fazer de 400 a 600 ciclos por mês? Depende. Depende do quê? Do seu ponto. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre ponto. O ponto para mim, é o mais importante de tudo. Porque se você escolhe um ponto escondido, a probabilidade das pessoas encontrarem os seus serviços vai ser Pior muito que no mais posto de gasolina, aquele lá que se abastece sempre, tem um negocinho lá de máquina. Tem. Sempre eu vejo gente lá dentro. difícil. Agora, se você encontra um ponto legal, como por exemplo o meu, que é em frente à rodoviária, já é algo mais fácil das pessoas descobrirem. Entretanto, se você quiser abrir num local público como o meu, em frente à rodoviária, você precisa ter cuidado com a questão de segurança, porque geralmente costumam ser ambientes muito inseguros. Mas bora voltar para o assunto. Então, com 2 máquinas, eu fazia de 400 a 600 ciclos por mês. Então, façam as contas aí, né? 400 a 600 vezes 17,99, que era o valor do meu ciclo. Vai dar um lucro bruto aí de 7 mil a 11 mil reais. Então, vocês veem aí como é variável. Se forem os mas 600, dá um lucro, dá o faturamento, né, de 10.794. Vamos tem ver um ainda. lucro líquido, como vai ser? Depende de quanto você paga de aluguel. Eu já vi pessoas que pagam 800 reais de aluguel de uma lavanderia bem localizada. E já vi outras pessoas que pagam quase 3 mil reais de aluguel. Então você já vê Mas aí... se for 3 mil de aluguel, eu particularmente já pensaria que não compensa. É. Tem que lavar muita roupa aí, bater muita roupa nessa máquina aí pra valer a pena. Com certeza, ainda mais que cada conjunto de máquina já é caro pra caramba. É. Pra fazer com 2 máquinas foi 120 mil, imagina agora. como tem aí uma certa diferença. Outra coisa que influencia muito nessa diferença do lucro líquido é a energia. Por exemplo, aqui onde eu moro, no Pará, o custo da energia, contando os impostos, é de 1,30 centavos, R$1,30 por quilowatt. Para mim, é uma energia super cara. Então, Porque aqui em São Paulo, não lembro quanto é que foi, mas a gente fazia nossos cálculos de mineração de Bitcoin e era mais barato que isso. Era mais, Se eu não me engano, em Minas Gerais é cara a energia. se você vai produzir aí de 1.000 a 1.500 kW ou de 800 a 1.200 kW, tem uma continha depois, tá? Com o tempo eu vou passando aqui para vocês essas informações. Mas para não mudar muito de assunto, tem essa questão da energia também. Tem lugares, por exemplo, você pode fazer o cálculo aí no seu estado, de quanto você paga por quilowatts, né? No caso, reais por quilowatts. É só pegar a conta de luz aí que você vai ver. Daí, você já vê que tem muitas coisas que podem variar. Uma delas é o aluguel e outra delas é a energia. Para não deixar vocês totalmente fora de, não assim, ter noção do quanto vocês podem lucrar com esse tipo de negócio, eu vou falar aqui para vocês que uma margem realista que eu Aí, já ó, vi isso que eu quero ver. Que ela vai falar a margem, a gente vai fazer o nosso cálculo aí. Sim. para as pessoas é de 30 a 50% do lucro Ô, louco. Eu botaria uns 40%. bruto. 40%. É isso mesmo, de Faturamento, 30 né? a Acho que às vezes ela se confundiu aqui, não entende bem os termos. 50%. Eu dou essa margem aí porque vai variar muito do quanto você paga de custo, beleza? E outra coisa também. E eu queria entender também com essas 4 máquinas, quantos ciclos que ela faz? Que ela que ela falou falou que- quando tinha 2. Que era de 400 a 600 e se pagava. Vamos fazer o seguinte, se com 2 máquinas... Calma, vamos terminar ainda. Aham. Dei o exemplo que eu abri com 2 máquinas. Quando você abre com 3 máquinas, por exemplo, a média de ciclos também pode variar muito. Ela pode ser de 600 ciclos a 800, 1.000 ciclos. Galera, isso é muito variável, muito Quer saber mesmo. do seu, moça? Porque, de verdade, eu Mas ela falou quando eu tinha aberto lá que primeiro tá dando prejuízo, depois tá dando um lucrinho de 2 mil por mês. A sim. gente vai ver aqui ainda. conheço lavanderias, eu conheço porque eu faço parte de um grupo que só tem donos de lavanderia. E tem lavanderia que tem um lucro bruto de 8 mil reais por mês. Aí não nem Tem paga a conta. lavanderia, gente, que tem um lucro bruto de 30 mil reais por mês. Então, assim, não tem como eu passar para vocês exatamente quanto vai ser o lucro líquido. Isso vai depender demais. Mas pode ser aí de 20% a 50% do valor. Mas foi de você- 30 a 50, agora é de 20 a 50?
Que se tiver bom, É. que uma coisa é fato, né? As despesas fixas, que tem aluguel, que mais que tem um piso de luz, um piso de água, ela não tem pra onde fugir. Aí você faz pouquíssimos ciclos, esse custo fixo acaba consumindo grande parte do faturamento Exatamente, e deixa a margem lá embaixo. Agora, se você pega e tem muito mais ciclos, você dilui o custo fixo que você tem em mais faturamento e, consequentemente, a margem sobe. Aumenta a margem. Lucra no lucro bruto. Vamos supor aí, por exemplo, uma lavanderia que fatura 30 mil reais. Se ela tira 15 mil reais de custo, ela vai... Não, se fatura 30 mil, bota aí, 30 mil, bota uma margenzinha de 40% aí, vai dar, o quê, 16, 18? Vai dar 12. Ah, de 40 tá certo, né, se 60 fosse mais, É. 12 mil. vai sobrar lá pro bolso do... Bolso não, né? Eu falo entre aspas. Sempre tem E a guardado depreciação dinheiro das pensando no máquinas futuro. ainda, que ela não tá considerando, né? Tem que botar na conta. E a necessidade de reforma ao longo do tempo também. Provisionar. Exato. E algum problema de... Acho que inadimplência não dá pra ter nisso, né? Que aí o mercadinho poderia Mas ter. hidráulico, elétrico. É, sim. Mas enfim, de lucro líquido vai sobrar aí aproximadamente 15 mil reais, né? Só que aí você tem que lembrar também que não é só 15 mil reais de lucro, ou 15 mil reais, ou 3 mil reais de lucro líquido, né? Ou 6 mil reais de lucro líquido. Não é só isso. Você também, muitas vezes, tem contas das parcelas que você tem que pagar, que eu não incluo nos custos Não, mas é a alavancagem, né? Aí É. realmente tem que pagar. O que a gente tá falando é de depreciação mesmo e de eventuais problemas que tem que provisionar. fixos. Conta de serviços que você teve que parcelar, coisas para lavanderia que você tem que comprar. Então, tem muita coisa, gente. Vai, Mas, a assim, gente eu vai fazer a espero nossa que- conta aqui, né? Pode botar na calculadora Vamos aí pra botar acompanhar aqui pro pessoal. que a gente que vai fazer a nossa conta, ela falou que quando ela tinha duas máquinas, variava entre, quanto é que era que você anotou aqui? 400 a 600 ciclos. Vamos levar em conta primeiro essas duas máquinas. 600 vezes, quanto é que custava? R$17,99. 17,99. Faturamento de 10 mil reais. Vamos botar aqui que, como são poucas lavagens, a margem tem que ser mais baixa, porque vai ter o aluguel que não tem como diluir, vai ter o custo Sim. fixo mesmo, não tem como diluir, vezes 30% aqui. Aí realmente cai naquela conta que ela falou uns 3 mil por mês. Até menos, ó. A margem dela nessa época era até menos. Até menos de 30%. Que eram uns 2 mil e pouco que ela comentou? Que eram uns 2 e Exato. pouco? Mas vamos supor que ela colocando mais duas máquinas, eu acredito que não dobra, de 600 para 1.200. Também acredito que não. Mas acredito que sobe, por exemplo, próximo aí de seus... 1050 ciclos, vamos colocar isso aí. Não, 1.050 acho que já fica demais. Ia subir 50% eu colocar, 600, que é de 400 a 600 ela colocou. 600 mais 50% dá 900. 900, então. Acho que é justo colocar 900 vezes 17,99, que é a lavagem. 99. Agora vamos subir um pouco a margem. Vamos, que era é. 30, vamos botar 35% de margem? Pode ser. Tem Que não é aquele estouro de que a gente aumentou 50% do faturamento e baixou 5% da margem, aumentou 5% da margem. Vamos Um pouco colocar, mais. vamos colocar isso, depois a gente coloca um pouco mais pra ver. Vamos botar, opções. vamos Primeiro botar 35 e depois 40. É, primeiro 35. Aí daria 5.600, agora com 40. Pera aí que eu tenho que fazer de novo aqui, 900. 900 vezes 17,99, subindo agora uma margem de 40%. Aí daria 6 mil. Sendo que somente para duas máquinas ela teve que alocar 120 mil reais. É 40 mil por jogo, né? É, 120 mil para duas máquinas, para 4 falou que 210 mil. 210 mil. Pra se for isso, né? Enfim, nós não conseguimos ter essa certeza, mas se for isso. E agora até sumiu o número, era 6 mil? Volta ali na live. Era 6 mil? Deixa eu voltar aqui na live que é mais fácil pra ver. Eu não sei não. Comenta aí se você acha que vale a pena esse tipo de negócio. No caso dela, né? Porque obviamente que dependendo do seu know-how, daquilo que você já conhece do negócio, você vai conseguir otimizar muito mais diversas coisas. E vai conseguir uma rentabilidade maior. Mas no caso dela, vendo assim todo o gasto que ela tem, não sei qual que é a necessidade também dela estar lá tocando esse negócio pra Aqui, fazer ó. funcionar. Tinha dado isso aqui de lucro. Se ela gastou pra ver o payback aqui, né? Quando a galera vai abrir franquia, quer ver o payback. Aí isso aqui era no caso de 4 máquinas. Aham. 210 mil dividido por 6 mil e pouco, 32 meses de payback. A Sendo maior que não parte é das... nem franquia, sendo que não é nem franquia. Exato, não é nem franquia. Não tem nem que royalty pra pagar. É que às vezes se tivesse franquia, eles aceleravam alguma coisa, baixavam o custo de alguma coisa, né? Mas geralmente, pelo que eu vejo do mercado de franquia, o payback é geralmente 30 meses. É, 30 sim. meses, 25 meses. Comenta aí o que você acha.
Eu particularmente não achei tão interessante. Acho que não é a melhor alocação mas vai depender de cada pessoa. A realidade é isso, que vai depender do conhecimento que a pessoa tem. Às vezes ela já esperava quando foi criar isso, que poderia ser mais e acabou, infelizmente, não sendo a expectativa dela. Tem diversos outros fatores, né? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.